Ah, tá bom, 24º. Yes. Tá bom. Começa aí você, então. Não, hoje eu não estou preparado, gente. Que Por que isso? você Não não está preparado? Mas justamente por causa disso, porque você não está preparado, que tem que se preparar. Que é para você já entrar no ritmo. Porque eu tomei Ritalina, eu estou acelerada, então eu já vou começar. Eu tô vendo que os negócios estão assim. Concentra aí. Oh, respirou. Olá, estamos. Peraí que o WhatsApp apitou aqui. Ah, verdade, deixa eu desligar o meu também. Sejam muito bem-vindos ao 24º episódio do Aprendizes de Joana. Tudo bem com todos? Tudo bem, Ju? Pronta para mais uma semana de estudos, onde nós vamos falar sobre os conflitos existenciais e fugas psicológicas, que nós estamos no capítulo, sempre é uma história, né? No capítulo Gratidão como recurso para a aquisição da paz. Segunda parte do capítulo 6. Isso, nós estamos começando na página 128 e hoje vamos até a página 132 do nosso livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Agora eu te deixo falar, Ju. Como assim, menino? Bora estudar, gente. Cadê? Pegaram o livro? Vocês têm o livro? Não tem o livro? Tem PDF? Bora acompanhar aí na página 128 esse capítulo que é fantástico. E, Dani, já tenho ideias para a gente trabalhar mais, tá? Porque deste capítulo, gente, olha que coisa maravilhosa. Tem mais um livro da nossa série psicológica de Joana de Ângeles só sobre conflitos existenciais. Então, bora trabalhar. Vamos fazer assim, Dani, palavras que te chamaram a atenção nesse capítulo, porque tem algumas que ficaram repetindo aqui na minha mente. Ju, olha só, normal foi uma coisa que ficou na minha cabeça, assim, batendo, né? Quando a gente categoriza o que é normal, o que é dentro de uma normalidade. Ainda também traz assim muito nosso primitivismo, como nós estamos lá atrás ainda com a nossa evolução. E as boas notícias, né? Que tudo é possível desde que a gente dê o nosso start, desde que a gente comece uma pequena caminhada rumo à conscientização e à nossa maturidade psicológica. Perfeito. Eu gostei dessa também, né? Que fala sobre o que é natural, né? O que é normal. Né? Até fiquei... Será que conflitos existenciais são naturais, são normais? Ou as nossas fugas psicológicas? O que a gente tem considerado ou levado, né, como normal? Ou talvez, como você falou aí, os primitivismos, os atavismos, ainda estamos agarrados lá nas nossas ancestralidades, como se fosse natural ainda matar, roubar, trucidar e outras coisas, né? Sim. E me chamou a atenção, deixa eu só te falar mais duas. Vitimismo e culpabilização. Fantástico. Pode ir. Ju, ela começa já trazendo tudo isso que você está questionando aí, né? Porque são várias interrogações. Parecia que o estudo era ao vivo, né? Eu fazia uma pergunta num parágrafo acima, vinha a resposta 2 abaixo, assim, né? Mas olha só que legal no primeiro parágrafo. Cada pessoa experiencia as emoções que dizem respeito ao nível de consciência em que estagia, não conseguindo, de um para outro momento, ultrapassá-lo.
Então, quando a gente lê assim, pode parecer, na minha primeira interpretação, na minha primeira leitura, né, que não conseguindo de um para o outro ultrapassá-lo. Pô, mas como assim? Se a gente está falando toda hora que tem que evoluir, que a gente tem que avançar, né? Que eu entendi aqui que com equilíbrio, com parcimônia, com cuidado, com, né, caminhar, a gente vai passando o processo de evolução, vai evoluindo. E Sim. eu anotei aqui, né, viver o hoje. Por quê? Porque muitas vezes a gente está querendo viver aquela pessoa de 10 anos à frente e a gente não viveu esses 10 anos. E aí a gente fica pulando o processo. E aí a gente começa a ficar num ritmo ansioso, num ritmo, né? Ah, mas as coisas não acontecem. Uhum. É. E, bom, mais coisas interessantes desse início, né? Que ela vai falar que esses nossos conflitos, o quanto disso ainda são resultados dessas nossas heranças ancestrais, desse nosso modo ainda de vida. Ela fala do self enfermiço, que é dominado pelo ego. Então, o quanto a gente está, né, dentro dos conflitos existenciais e buscando, né, a fuga psicológica sem enfrentar efetivamente o caminho da consciência, o caminho da lucidez, da iluminação, por conta desse, ao mesmo tempo, as ansiedades que querem nos colocar lá na frente, só que com hábitos e comportamentos que a gente meio que não quer mudar, né? A gente Pois é. prefere a zonazinha de conforto repetindo padrões. E como a gente está nesse... a gente estava falando aí no bastidor, né? Vou contar rapidamente, rapidamente, 30 minutos contando história. Sabe, quando eu li esse capítulo, me remeteu a uma matéria que eu vi aí durante o curso na faculdade sobre o experimento de Milgram. E aí, o que consistia a tese dele, né? A teoria, né? Não estou dizendo que ele está certo ou está errado, mas assim, me lembrou esse processo científico de tentar mostrar os nossos comportamentos, porque eu acho que através disso é que a gente vai conseguir reconhecer o que a gente precisa avançar. E aí, no experimento de Milgram, ele tentou mostrar o seguinte: o quanto nós obedecemos às autoridades. Então, ele fez um processo com pessoas, com voluntários, né? E nesses voluntários, uma parte seria o professor e uma parte seria o aluno. Pois bem, só que os voluntários não sabiam que eles sempre seriam os professores. E os estagiários de Milgram sempre seriam os alunos. Professor numa sala, aluno na outra sala. O que consistia isso? O professor faria uma série de perguntas e o aluno teria que responder. A cada pergunta errada, o aluno receberia uma dose de choque. Só que esse choque começava pouquinho e ia até pocão, né? Ele ia avançando. E aí o que ele queria nessa história toda? Mostrar. Mesmo quando a gente vê a dor da outra pessoa, por exemplo, quando cada aluno respondia de forma errada, o professor apertava o botão para dar o choque no aluno. E aí o aluno estava lá e gritava de dor. Logicamente que o aluno não estava conectado à energia, né? Ele Era só uma estava lá estimulação. representando, isso aí. Só que 65% dos voluntários professores foram até o final. Ou seja, levaram o teste a uma voltagem que poderia tirar a vida do aluno nesse experimento. Ele chegou e concluiu que nós, por mais que vá ainda contrário ao nosso senso moral, ao nosso bom senso, muitas vezes a gente reconhece uma autoridade e vai fazer porque alguém está mandando. Resumo de toda essa ópera aqui. Quantas vezes na nossa vida
a gente se condiciona, a gente muda os nossos comportamentos, muda quem somos para atender necessidades externas, para atender uma necessidade talvez da sociedade, onde que a gente possa ser incluído, onde a gente seja recebido, que ela traz até nos arquétipos aqui, né? Quais são os arquétipos que nós utilizamos ainda. Sim. Então, olha como as coisas são entrelaçadas, né? Que a gente está sempre entrelaçado com esse tipo de situação que a gente se condiciona, né? A aceitar ou não. Uhum. E tem uma pergunta aqui que a Joana faz, que eu marquei. Na verdade, ela não faz pergunta. Eu que entendi isso como pergunta para a gente se fazer. Vamos, não estou botando palavras aqui na boca da dona Joana de Anjos. Ela vai dizer assim, olha, que seja qual for o caminho existencial que se manifeste, a criatura aturde-se e padece incerteza de qual o melhor caminho para o autoencontro, passo inicial para a autoiluminação. O que eu coloquei como pergunta? Qual é o melhor caminho? Porque quantas vezes a gente está nessa experiência, está seguindo, mas no meu trabalho existem práticas antiéticas, mas é meu trabalho, me mandam fazer, e eu não questiono, e eu não percebo se tem pessoas, se tem vidas ali sendo destruídas, e como eu talvez não saiba qual é o melhor caminho, como eu não me pergunto, ou não é isso, eu não vou à frente disso, né? Do autoconhecimento, do autoencontro, eu vou obedecendo, eu vou repetindo padrões, eu vou continuando como se fosse natural, como se fosse normal, aquele primitivismo, aqueles atavismos, né? E achei tão interessante que aí fica parecendo propaganda, né? Mas ela fala tão bonito aqui sobre a importância da psicoterapia, né? Tão Tá lindo super... o papel da psicoterapia para nos tornar mais saudáveis, para nos despertar para a liberação desses atavismos. Ela diz, é indispensável, é urgente a busca da ajuda psicoterapêutica, para a gente começar a distinguir o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é saudável, as conquistas da alegria, sabe? Nos tirar daquele... às vezes eu percebo, e até pela experiência da clínica, né, que as pessoas chegam como se fossem adormecidas, sabe, Dani? Às vezes num processo de dormência, e que aos poucos você vai trabalhando o processo terapêutico e a pessoa vai meio que sendo apresentada ao mundo, sabe? Um processo de despertar mesmo. É desafiador, mas é muito bonito. Você me lembrou de Dormentes de Trem, né? Que suporta toda a força, todo o peso, leva um trem a estradas lindas, maravilhosas, mas é apenas um dormente, né? E se ele assim o continuar, assim ficará, né? Então a gente precisa nessa busca, e eu acho que o mais interessante, né? Urgente e indispensável. Então, assim, ela não só uniu uma necessidade que de fato nós precisamos, como indispensável. E as terapias, muitas vezes, a gente está numa roda de amigos, numa conversa saudável, né? A gente tem uma outra visão quando a gente tem todo esse apoio, né? De um bom diálogo, de uma boa conversa. Porque um pouquinho mais para baixo aqui, Ju, ela traz sobre toda vez quando surge um conflito que se expressa em forma de aflição, desculpa, é conflito, né? Que se expressa de forma de aflição e de insegurança emocional, torna-se necessário o enfrentamento lógico e frontal. Eu li de novo errado? Não, lógico e frontal, é isso mesmo. Porque chega a ser redundante, mas olha só, e aí traz e casa com o que você está falando, né? Sim. Mas o que é lógico? Como eu me deparo com isso? Muitas vezes nós precisamos da ajuda mesmo
para a gente sair dessa dormência, para a gente enfrentar, né? E ela continua, de modo que possa libertar-se mediante o uso da razão e do ajustamento psicológico que se fazem necessários. E aqui ela reforça, ajustamento psicológico que se faz necessário. E são distúrbios dessa natureza que empurram para o vício, para a dependência de drogas aditivas, para a disseminação e as fugas da realidade, com transferência de responsabilidade para os outros. E aí eu volto à história. Não fui eu que fiz, me mandaram fazer e por isso que eu estou fazendo. Perfeito. E aí é que entram as palavras que me chamaram muito a atenção e que eu destaquei aqui no início, a questão do vitimismo e do desculpismo, porque a gente entra nesse processo de adoecimento, justificando que, porque alguém mandou, não, mas é o outro que tem antipatia por mim, as pessoas não gostam de mim, eu só estou reagindo para eu me defender, porque senão, sabe aquela expressão que assim, se eu não for assim, as pessoas montam em cima, as pessoas abusam de mim, as pessoas isso, então tá tudo sempre nas pessoas, né? A gente vai vivendo, dando justificativas para, né? Sendo redundante, justificativas para justificar os comportamentos, dando desculpas de que eu precisava fazer dessa forma, só que isso vai nos deixando justamente, primeiro, na fuga, porque a gente não se encara, a gente não se olha, a gente não vai para o encontro de si mesmo, né? E potencializando os conflitos, porque a gente fica ali, né, no adoecimento. E já só botando a cereja no bolo, que com Joana de Ângeles nunca é uma cerejinha, é uma cereja. Um pouquinho mais para baixo do que você está trazendo, ela coloca assim, ó, nesses pacientes, ou seja, nós somos, não surge o sentimento da gratidão, que é sempre espontâneo, porquanto se acreditam vítimas indefesas da sociedade e, como efeito, agasalham ressentimento e amargura que jamais os desajustam. Que mais os desajustam, né? Ou seja, desculpa, que só piora. Gente, é 5 horas da manhã, tá, gente? Já são 6h30, para com isso. Para de vitimismo, Daniel. Aqui a gente acorda cedo para gravar a Joana de Ângeles. Tá pensando? Gente, ela me acorda nesse ritmo. Mas é claro, a gente está acordando para falar sobre conflitos existenciais, Daniel. Poxa vida! Olha que maravilha! Trazendo a razão, a lucidez, a consciência. Ela está animada hoje, gente. É isso aí mesmo. Então, então, só para eu continuar, já que você está me zoando aí ao vivo, conflitos existenciais fazem parte do processo de evolução, porque à medida que se vai abandonando uma faixa de experiência, conduz-se todo o material que foi armazenado, seja ele de qual conteúdo se revista. É isso, sabe? Parar com mimimi, mas por que fizeram isso? Mas porque eu tenho isso? Mas essa oportunidade não me chegou? Mas eu estou tendo que trabalhar dobrado. Eu tenho que acordar às 5h30 da manhã para gravar a Joana de Ângeles. Sobrou! Sobrou, né? Pois é. Então, faz parte da evolução. Dani, se a gente não acordar cedo para gravar, que horas que a gente vai gravar? Aí a gente vai chegar no ao vivo amanhã, no dia do programa, e falar assim, gente, essa semana não deu tempo. Não deu tempo porque segunda-feira que foi feriado a gente ficou à toa. Por quê? Né? Olha o mimimi aí, hein, gente? Olha o mimimi aí. Então faz parte, mas é justamente faz parte. A forma como a gente encara as coisas, e Joana de Ângeles vai falar isso na gratidão no final, mas aí eu não vou avançar já para o final, mas lê aí o final do página 132 para você ver só. Mas pode continuar. Mas antes da 132, antes da 132, olha só,
E aqui ela traz aquilo que a gente falou lá no comecinho. Como a aprendizagem de novos hábitos é lenta e a superação dos atavismos perturbadores exige coragem, determinação e insistência, na fase inicial da luta, apresentam-se como tentativas de acerto e erro até que se definam as características que passam a alterar a conduta, dando lugar a novos cometimentos. Ou seja, olha, é aquela história, né, que a gente fala em administração de empresa. Muitas vezes você tem uma grande ideia, mas faz pequenininho para depois replicar numa ideia maior. Você tem um comportamento que você quer mudar, muda um pouquinho, depois você vai mudar num comportamento maior. A gente vai fazendo essas experiências e vendo os acertos e os erros. Em algum momento aqui, ela fala para a gente que esse é o único caminho. Não tem outra história. Não tem fórmula. Eu vinha fazendo as perguntas no livro e ela vinha me respondendo. Não tem uma fórmula. Parecia até conversa direta com ela, gente. Nossa Senhora. E assim, como a gente vê o mundo, como a gente olha para o nosso mundo, como a gente olha para o mundo que a gente vive, qual conceito é o normal? O que é normalidade? O que é uma coisa normal? Normal é a média de todos os nossos comportamentos. Isso é normal. Mas não significa que está certo ou que está errado. Olha só a diferença. É normal porque é uma média. Então, uma média constante de comportamento. É uma média constante de comportamento sairmos vestidos à rua? Sim. Sair sem roupa na rua? Não é uma média. Então, a gente vai dizer assim, isso não é normal. Então, para isso, a gente tem que ir olhando para os comportamentos e olhando para dentro da gente. Porque se a gente não observar quais são as nossas linhas de pensamento da moral, da ética, dos bons costumes e do que pode ser mudado, porque eu sempre bato nessa tecla, a gente não é tão perfeito que ainda não possa melhorar, né? Até estou querendo deixar a dica aqui da história do monge, para você contar que você estudou desde as 3h30 da manhã hoje. A história do monge. Faltou. Vamos lá. A história do monge, ela me lembrou, inclusive, uma outra frase que eu falo depois que eu contar, que é o seguinte: o monge vinha pelo caminho, né, pela estrada voo, e aí, de repente, viu ali se afogando um escorpião no rio. E ele rapidamente foi lá no rio, meteu a mão no rio, salvou o escorpião, e quando foi colocar o escorpião já a salvo na terra, o escorpiãozinho foi lá e, ó, né, cravou veneno dele, ele assustou, né, porque deve ter doído a beça, e o bicho pulou e caiu, acabou caindo no rio de novo. E ia se afogar de novo. Ele foi, procurou um pedaço de pau, foi lá com o pau, resgatou de novo o escorpião e salvou, colocou ele na terra de novo, agora mais espertamente com um pedaço de pau, não é isso? E o auxiliar de monge, né, o aprendiz de monge... Quando voltam à estrada, o auxiliar de monge... Eu falei assim, mas, ô mestre, o senhor não acha que o senhor se arriscou, né? Sofreu aí por esse aracnídeo ingrato, nojento, perverso, um monte de palavra feia aqui que ele usou, né? E que foi inútil porque ele foi picado, ele o picou, né? E o senhor, mesmo correndo risco novamente, foi lá salvar e tal, tal, tal. E o monge, né, porque era monge, escutou com suavidade, e aí foi explicar para o aprendiz, né, que, olha, o escorpião, ele reagiu por instinto, defendendo-se, né, mediante a agressão. E eu, o monge, agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. Ou seja, não é porque o aracnídeo tem o instinto de picar
que eu vou me tornar um aracnídeo e vou sair picando todo mundo, né? Então, comigo se tratar assim, vai ser tratado assim. Ou seja, eu faço porque o outro faz comigo. Se eu já aprendi essa lição, eu tenho que tratar da forma como eu já suplantei, já subi um degrau e aprendi essa lição, né? Sem transferir responsabilidade para o outro. Eu fiz porque ele fez comigo. É isso? Eu vou me cobrar desse acordar às 5 horas da manhã. Ele agiu, e ele complementa, né? Ele agiu conforme a sua natureza. Uhum. Então, né? Natureza, natural para o escorpião atacar, né? E é normal para o monge não reagir. Sim. Então, é natural, né? Nele já, ele já atingiu esse nível. E aí, quantas vezes a gente ouve isso, né? No dia a dia, fica assim... Só lembrando, assim, quantas vezes a gente vê isso no dia a dia, né? Esse espírito, né? de revide, de vingança, de colocar aquela pessoa, de até excluir as pessoas, né? Do círculo de amizade por conta de uma reação ou outra, né? E você sabe, Dani, uma outra coisa que me lembrou em relação à comunicação não violenta, que quando a Joana vai falar dessas acusações em que a gente acaba jogando para o outro, toda essa responsabilidade, em uma das etapas, quando a gente trabalha a comunicação não violenta, a gente fala de você perceber os seus sentimentos. E é muito frequente a gente falar dos nossos sentimentos, na verdade, de forma... A gente acha que, por exemplo, ao usar a palavra sentir, eu estou falando o que eu sinto. E muitas vezes a gente diz o que sente acusando o outro. E existem, inclusive, uma categoria de pseudo-sentimentos, né? Que eu digo assim, eu me sinto agredida. Se eu falar isso para você, Daniel, eu me sinto agredida, automaticamente, mas eu agredi Juliana? Eu não estou efetivamente falando de um sentimento meu, mas eu estou, é pseudo, porque eu estou falando, só que, né, entre aspas, dizendo que você teve uma ação sobre mim, né? Gente, eu falei de 5 horas da manhã, mas é brincadeira, gente. E quantas vezes, eu sinto que você não me ama, eu sinto que você tem me deixado para trás. Eu sinto. Olha só, eu estou falando que sinto, mas acusando o outro de alguma coisa. Isso que você está trazendo encaixa perfeitamente em mais uma observação muito sábia de Joana de Ângeles. Vai lá. Existem aqueles que, por um bom período da vida, somente esperam receber, fruir, desfrutar dos favores de todos sem o mínimo compromisso com a retribuição ou com um bem-estar geral. Desde que se sintam atendidos, fisiologicamente satisfeitos, tudo se encontra bem. Ainda permanecem no período egocêntrico da evolução psicológica, agindo conforme a sua natureza. Enquanto o meu eguinho, né, minha vaidade estiver sendo lustrada, tá tudo bem, né, Daniel? Ju, e vamos falar de gratidão? Vamos falar de gratidão, então, para encerrar. Vamos lá. Eu vou falar uma, depois você termina aí, deixa para você. Gratidão constitui bênção de amadurecimento psicológico que felicita o espírito. É por isso que eu fico acelerada essa hora. Olha, facultando-lhe ampliar os sentimentos de amor e de compaixão. Porque reconhece todos os bens de que desfruta, mesmo quando alguma circunstância menos feliz se apresenta. O que é acordar cedo, Daniel? Não tem circunstância menos feliz. Só tem gratidão que a gente está estudando, a gente está aprendendo. Não é isso? Eu vou ter mais tempo hoje para fazer mais coisa. Mas você tem razão, porque a vida é, sem dúvida, um hino de gratidão a Deus em todas as suas expressões. Não tem mais o que dizer, né?
Tem. Convidar para estudar com a gente, convidar para se energizar com a gratidão, para estar no ao vivo, né? E a gente discutir. E aí, qual é o caminho? Né? O meu caminho está natural de quê? Natural dos atavismos ou natural já das escolhas sábias que eu tenho feito? Isso aí. Qual normalidade vivemos, né? Uhum. A minha ou a normalidade de botar a culpa nos outros, né? Ju, grande beijo, beijo em todos. Esperamos, né, nos encontrar em breve. Deixe seus comentários, curta, divulgue o projeto para que a gente aumente a nossa rede, né? Quanto mais aumentarmos a nossa rede com mais pessoas, eu acho que enriquece muito mais o nosso estudo, porque ele não é nosso no sentido de sermos um único, né? Juntos e aprendendo e discutindo e trazendo novas ideias. Isso. E não perde o ao vivo, 19 horas. Eu acabei esquecendo, mas ó, no ao vivo eu conto a novidade, tá? Tem novidade, tem novidade. Beijo! Beijo.